Imagine viver em uma cidade limpa, organizada, com ruas arborizadas, baixos índices de criminalidade e uma rotina previsível que lembra o interior da Alemanha ou de Portugal. Muita gente acredita que esse padrão de vida só existe fora do Brasil, mas a realidade é que existem municípios espalhados pelo território nacional que oferecem exatamente isso e ainda com um custo de vida muito inferior ao das grandes capitais. Neste vídeo, você vai conhecer 10 cidades brasileiras para quem sonha em viver com qualidade de vida como na Europa, e o melhor, sem abrir mão do Brasil. Antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora vamos conhecer esses lugares. Número 10. Treze Itilhas, Santa Catarina. Treze Itilhas tem pouco mais de 7.000 habitantes e é frequentemente apontada como uma das cidades mais austríacas do Brasil, o que não é exagero. Fundada por imigrantes austríacos na década de 1930, o município preservou com notável consistência a arquitetura típica do Tirol, os costumes locais, a gastronomia e até o idioma alemão, que ainda é falado por parte da população mais antiga. Essa identidade cultural construída ao longo de décadas resultou em um ambiente urbano singular, com casas bem conservadas, jardins cuidados e uma organização espacial que lembra pequenas vilas do centro europeu. A economia local é relativamente diversificada para o tamanho do município, com destaque para a pecuária leiteira, a produção artesanal e o turismo, que ganhou força considerável nos últimos anos. A cidade atrai visitantes especialmente durante festividades culturais, como a Festa Austríaca, que movimenta o comércio local e fortalece a renda dos pequenos negócios. A renda média mensal gira em torno de R$ 2.200 a R$ 2.800, dependendo do setor de atuação, o que reflete a realidade de um município pequeno, mas com base econômica razoavelmente estável para seu tamanho. O mercado imobiliário ainda apresenta valores acessíveis quando comparados a outras cidades de perfil turístico do sul do Brasil. O metro quadrado residencial costuma variar entre R$ 3.500 e R$ 6.000, enquanto aluguéis de casas simples geralmente ficam entre R$ 800 e R$ 1.400 por mês. Esses valores tornam a cidade uma opção viável para quem busca qualidade de vida sem o custo elevado de destinos turísticos mais consolidados na região. A proximidade com Videira e Joaçaba, ambas a menos de 50 quilômetros, permite acesso a serviços médicos, educação superior e comércio especializado sem necessidade de residir em centros maiores. O cotidiano da cidade é tranquilo, o trânsito é praticamente inexistente e os indicadores de segurança estão entre os melhores do estado. Número 9. Venda Nova do Imigrante. Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante tem aproximadamente 23.000 habitantes e representa um dos casos mais interessantes de desenvolvimento econômico baseado em identidade cultural no Brasil. Fundada por descendentes de imigrantes italianos no fim do século XIX, a cidade construiu ao longo das décadas uma reputação nacional associada à produção de café especial, à culinária típica e a um modelo de turismo rural que atrai visitantes de várias regiões do país. A economia local é fortemente ancorada no agronegócio, especialmente na cafeicultura de altitude, que garante renda estável para muitos produtores rurais e movimenta toda uma cadeia de beneficiamento, exportação e comércio local. Nos últimos anos, o turismo gastronômico e rural ganhou relevância crescente com pousadas, restaurantes típicos e propriedades rurais que abrem as portas para visitantes, o que diversificou as fontes de renda do município. A renda média mensal costuma variar entre R$ 2.300 e R$ 3.200. O custo de moradia ainda é considerado moderado para os padrões do Sudeste. O metro quadrado residencial varia entre R$ 3.800 e R$ 6.500, enquanto aluguéis mensais geralmente ficam entre R$ 900 e R$ 1.700 para casas ou apartamentos de padrão simples. A cidade fica a aproximadamente 80 quilômetros de Vitória, o que permite que moradores acessem a capital quando necessário, sem abrir mão de viver em um ambiente mais calmo e organizado. Os índices de criminalidade são consistentemente baixos para padrões brasileiros e a infraestrutura urbana é bem mantida,
com praças públicas cuidadas, saneamento básico abrangente e escolas bem avaliadas no município. Número 8. São Lourenço, Minas Gerais. São Lourenço tem cerca de 45 mil habitantes e é conhecida principalmente por suas águas minerais e pelo turismo termal, que sustenta a economia local há mais de um século. Localizada no sul de Minas Gerais, a cidade se desenvolveu em torno do Parque das Águas, um complexo histórico com fontes de águas sulfurosas e carbônicas que atrai turistas durante todo o ano e garante um fluxo econômico relativamente constante para o município. A base econômica da cidade vai além do turismo e inclui comércio, serviços e uma pequena indústria local. Muitas pessoas que trabalham em cidades maiores da região, como Pouso Alegre e Poços de Caldas, optam por residir em São Lourenço por causa do ambiente mais tranquilo, do custo de vida menor e da qualidade urbana superior à média. A renda média mensal costuma variar entre R$2.000 e R$203.000, refletindo uma economia de serviços com renda moderada e relativamente estável. O mercado imobiliário apresenta valores que ainda podem ser considerados acessíveis para cidades com esse nível de infraestrutura turística. O metro quadrado residencial varia entre R$4.500 e R$8.000, dependendo da localização, enquanto aluguéis mensais de imóveis simples geralmente ficam entre R$1.100 e R$2.300. A cidade possui boa cobertura de serviços públicos, um hospital regional com capacidade razoável de atendimento e acesso facilitado a centros maiores pela rodovia, a arquitetura histórica de parte do centro urbano, as praças bem mantidas e o ritmo de vida mais lento contribuem para uma experiência cotidiana que muitos moradores descrevem como próxima àquela de cidades turísticas do interior europeu. Número 7. Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis tem aproximadamente 323 mil habitantes e ocupa um lugar singular no contexto urbano brasileiro. Fundada como residência de verão da família imperial no século XIX, a cidade desenvolveu ao longo das décadas uma identidade arquitetônica e cultural, marcada por palacetes históricos, ruas arborizadas, um clima ameno para os padrões fluminenses e uma organização urbana que destoa significativamente do restante do estado do Rio de Janeiro. A economia local é diversificada, com participação relevante de comércio, serviços, turismo histórico e uma pequena base industrial. A proximidade com o Rio de Janeiro, a cerca de 65 quilômetros pela rodovia Washington-Luiz, permite que muitos moradores trabalhem na capital enquanto residem em um ambiente consideravelmente mais tranquilo e com menor custo de vida. A renda média mensal costuma variar entre R$2.700 e R$3.800, dependendo do setor. O mercado imobiliário varia bastante conforme o bairro. Em áreas mais centrais e valorizadas, o metro quadrado pode alcançar entre R$6.000 e R$11.000, enquanto regiões mais afastadas do centro histórico apresentam valores entre R$3.000 e R$5.000. Aluguéis mensais de apartamentos simples costumam ficar entre R$1.200 e R$2.500. A infraestrutura da cidade inclui hospitais, universidades, escolas particulares consolidadas e um comércio bem desenvolvido. Os bairros históricos, com seu traçado europeu, as mansões do século XIX e o clima de montanha criam uma atmosfera que muitos comparam às cidades da Suíça ou da Alemanha, ainda que com as contradições próprias de uma cidade média brasileira. Número 6. Blumenau, Santa Catarina. Blumenau tem aproximadamente 360 mil habitantes e é provavelmente o exemplo mais conhecido de influência cultural europeia no Brasil. Fundada por imigrantes alemães em 1850, a cidade construiu, ao longo de mais de um século e meio, uma identidade fortemente associada à cultura germânica, o que se reflete na arquitetura em Schimmel, preservada no centro histórico, nos eventos culturais, como a Oktoberfest, e na forma como a cidade se organiza urbanisticamente. A base econômica de Blumenau é uma das mais sólidas do interior de Santa Catarina, com presença relevante de indústrias têxteis, tecnológicas, alimentícias e do setor financeiro. Nos últimos anos, a cidade ganhou reconhecimento nacional como um dos principais polos de tecnologia do sul do Brasil, com startups e empresas de software que atraem profissionais qualificados de todo o país. A renda média mensal é considerada uma das mais altas do interior catarinense, costumando variar entre R$3.400 e R$5.800, dependendo do setor.
O mercado imobiliário reflete essa vitalidade econômica. O metro quadrado residencial pode variar entre R$ 5.000 e R$ 510.000, dependendo do bairro e do padrão do imóvel, enquanto aluguéis de apartamentos de 2 dormitórios geralmente ficam entre R$ 1.000 e R$ 603.000 por mês. A cidade possui boa infraestrutura hospitalar, universidades consolidadas, transporte público razoável para os padrões regionais e baixos índices de criminalidade, quando comparada a cidades de porte semelhante em outros estados. Para quem busca a combinação entre mercado de trabalho aquecido, ambiente organizado e referências culturais europeias, Blumenau representa uma das opções mais completas do sul do Brasil. Número 5. Olambra. São Paulo Olambra tem cerca de 15.000 habitantes e possui uma das economias mais especializadas e produtivas do interior paulista para um município tão pequeno. Fundada por imigrantes holandeses na década de 1940, a cidade se tornou o principal polo de flores e plantas ornamentais da América Latina. Com uma produção que movimenta centenas de milhões de reais por ano e que tem conexões comerciais com mercados de vários continentes. Essa especialização econômica criou um ambiente produtivo singular com empresas do setor floricultor que empregam desde trabalhadores rurais até engenheiros agrônomos e especialistas em logística internacional. A renda média mensal costuma variar entre R$ 2.800 e R$ 4.200, com variação significativa conforme o nível de qualificação profissional. O custo de moradia subiu nos últimos anos com a valorização imobiliária associada ao crescimento econômico e à proximidade com Campinas, mas ainda apresenta valores moderados para o padrão da região metropolitana paulista. O metro quadrado residencial varia entre R$ 5.000 e R$ 509.000, enquanto aluguéis geralmente ficam entre R$ 1.000 e R$ 102.000 mensais. A organização urbana da cidade é frequentemente elogiada por quem a visita. Ruas bem pavimentadas, jardins públicos cuidados, ausência de ocupações desordenadas e um nível de limpeza urbana que destoa da maioria das cidades do interior paulista. Os índices de criminalidade são baixos para padrões brasileiros. E a infraestrutura de serviços públicos atende bem a população local. Olambra é um dos raros exemplos nacionais em que uma identidade cultural preservada resultou também em um modelo econômico sustentável e em qualidade de vida acima da média para seus moradores. Número 4. Gramado. Rio Grande do Sul, Gramado, tem pouco mais de 45.000 habitantes e se consolidou como o modelo mais bem-sucedido de turismo estruturado em cidade pequena no Brasil. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade construiu ao longo das últimas décadas uma proposta turística permanente que garante fluxo de visitantes durante praticamente todo o ano, ao contrário de muitos destinos sazonais que dependem de um único período para gerar receita. A economia local gira em torno da hotelaria, gastronomia, comércio especializado e eventos, com destaque para o Natal Luz e o Festival de Cinema. Estima-se que o turismo movimente bilhões de reais por ano na região, o que permite ao município manter infraestrutura urbana de padrão elevado, serviços públicos relativamente eficientes e um nível de organização que destoa de cidades brasileiras de porte semelhante. A renda média mensal costuma variar entre R$ 2.000 e R$ 804.000, com concentração de empregos nos setores de serviços e hospitalidade. O mercado imobiliário é um dos mais valorizados do interior do Brasil. O metro quadrado pode variar entre R$ 10.000 e R$ 18.000, dependendo da localização, e aluguéis residenciais simples dificilmente ficam abaixo de R$ 2.300 mensais. Esse custo elevado é compensado, na avaliação de muitos moradores, pela qualidade de vida objetiva que a cidade oferece, baixíssimos índices de criminalidade, ruas bem cuidadas, arquitetura europeia preservada, clima ameno de altitude e uma rotina urbana que combina eficiência e tranquilidade. Para quem consegue se inserir no mercado de trabalho local ou trabalhar remotamente, Gramado representa uma das experiências urbanas mais próximas do interior europeu disponíveis no Brasil. Número 3. Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul.
Nova Petrópolis tem cerca de 23 mil habitantes e é frequentemente mencionada como a cidade mais organizada da Serra Gaúcha, que ainda não foi completamente tomada pelo turismo intenso, enquanto Gramado já experimentou uma transformação intensa em sua dinâmica urbana por causa do turismo. Nova Petrópolis mantém um ritmo de desenvolvimento mais gradual, o que contribuiu para preservar características de uma pequena cidade europeia, sem as pressões típicas de um destino turístico saturado. A base econômica é diversificada, combinando pequenas indústrias, agricultura familiar, artesanato e um turismo moderado voltado principalmente para a cultura germânica e natureza. Essa diversificação garante uma renda relativamente estável, com média mensal entre R$ 2.300 e R$ 3.300. O custo de moradia é um dos mais acessíveis da Serra Gaúcha, com metro quadrado residencial entre R$ 4.500 e R$ 7.000 e aluguéis de casas simples entre R$ 900 e R$ 2.100 mensais. A cidade preserva características urbanas raras no Brasil, ruas bem cuidadas com canteiros floridos, praças públicas bem mantidas, ausência de ocupações irregulares nas áreas centrais e uma participação comunitária ativa em eventos culturais e festas tradicionais. A proximidade com Caxias do Sul, a menos de 40 quilômetros, facilita o acesso a serviços de saúde especializados, comércio de maior porte e oportunidades de trabalho em um polo econômico regional relevante. Para quem busca qualidade de vida semelhante à de Gramado, com custo menor e um cotidiano menos movimentado, Nova Petrópolis representa uma alternativa consistente e muitas vezes subestimada. Número 2. Domingos Martins, Espírito Santo. Domingos Martins tem aproximadamente 34 mil habitantes e se consolidou como o principal destino de montanha do Espírito Santo, combinando paisagem serrana, clima ameno, herança cultural alemã e uma economia relativamente estável para um município do interior. Fundada por imigrantes alemães e italianos no século XIX, a cidade preservou referências arquitetônicas e culturais que ainda são visíveis no centro histórico e nos festivais regionais que atraem visitantes durante o ano. A economia local é baseada principalmente na agricultura de montanha, com produção de café especial, hortaliças e frutas de clima temperado, além de um turismo regional crescente e pequenos negócios no setor de serviços. Essa combinação garante uma renda relativamente diversificada para o município, com média mensal entre R$ 2.200 e R$ 3.000. O custo de moradia é um dos fatores mais atrativos da cidade, especialmente considerando a proximidade com Vitória, a menos de 60 quilômetros. O metro quadrado residencial costuma variar entre R$ 4.000 e R$ 6.500, e aluguéis mensais de casas simples geralmente ficam entre R$ 1.000 e R$ 1.800. Esse contexto atrai moradores que trabalham na capital ou em municípios próximos e preferem residir em um ambiente com menos trânsito, mais verde e maior sensação de segurança. Os índices de criminalidade são significativamente menores do que a média estadual, e a infraestrutura urbana é bem mantida para os padrões do interior capixaba. A paisagem montanhosa que cerca a cidade, o clima mais fresco e a rotina mais lenta criam um conjunto de condições que muitos moradores comparam, com razão, ao ambiente de pequenas cidades do interior português ou do norte da Itália. Número 1. Joinville, Santa Catarina. Joinville tem cerca de 640 mil habitantes e é a maior cidade de Santa Catarina, o que a coloca em uma categoria diferente das demais cidades desta lista. No entanto, Joinville merece menção por representar um caso raro no Brasil, uma cidade de grande porte que ainda preserva indicadores de qualidade de vida, organização urbana e segurança muito acima da média nacional, combinando a infraestrutura de uma metrópole com características que remetem, em alguns aspectos, a cidades industriais do norte europeu. Fundada por imigrantes alemães em 1851, a cidade desenvolveu ao longo de mais de um século e meio uma das bases industriais mais sólidas do sul do Brasil, com presença de grandes empresas nos setores metal mecânico, têxtil, tecnológico e plástico. Essa industrialização diversificada garante um mercado de trabalho robusto,
com renda média mensal entre R$ 3.800 e R$ 6.500, dependendo do setor e da qualificação profissional, o que coloca Joinville entre as cidades com maior renda per capita do país. O mercado imobiliário reflete essa solidez econômica. O metro quadrado residencial varia entre R$ 5.000 e R$ 512.000, dependendo do bairro e do padrão do imóvel, enquanto aluguéis de apartamentos de 2 dormitórios costumam ficar entre R$ 1.800 e R$ 3.500 mensais. A cidade possui um dos sistemas de saúde mais bem avaliados do sul do Brasil, com hospitais de referência regional, universidades consolidadas e transporte público mais desenvolvido do que a maioria das cidades de porte semelhante no país. Para quem busca a combinação entre mercado de trabalho aquecido, padrão urbano elevado e herança cultural europeia ainda visível em bairros históricos e no DNA organizacional da cidade, Joinville representa uma das opções mais sólidas e completas disponíveis no Brasil. Essas 10 cidades mostram que qualidade de vida europeia não precisa ser um sonho distante. Dentro do próprio Brasil, existem lugares com ruas organizadas, segurança acima da média, arquitetura preservada, economias estáveis e um cotidiano que lembra o interior da Alemanha, da Itália, de Portugal ou da Áustria, sem a carga tributária e o custo de uma mudança internacional. Cada uma tem sua própria realidade, seus desafios e seu perfil econômico, mas todas compartilham algo em comum, oferecem uma alternativa real ao caos das grandes metrópoles brasileiras. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar conhecendo lugares surpreendentes do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.